Abraço, vamos para Brasília falar com o deputado Afonso Florenci. Vamos lá. Metrópole Entrevista. Para começar, deputado, soube que o senhor estava na frente do Planalto vendo os carros da dengue passar, é verdade? Bom dia, Zé Eduardo, bom dia, sua imensa audiência, agradecer a oportunidade. Infelizmente eu não fui lá e pareciam os carros da dengue. Um desfile patético, né? Era para ser uma demonstração de força de Bolsonaro e virou mais uma operação Tabajara. E usando o Estado brasileiro, porque o Exército é do Estado brasileiro, é claro que com apoio ali de alguns generais, acho que não é toda a corporação, não é a instituição, mas cada vez mais envolvendo alguns militares, alguns generais nessa aventura mal sucedida, patética, ridícula, que é o governo Bolsonaro, Zé Eduardo. Pois é, e o senhor como deputado federal já passou e tem muito tempo de experiência na política. Em algum momento o senhor já passou por uma situação de intimidação como essa? Zé Eduardo, como essa? Não. Eu tenho 60 anos, fui presidente do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal da Bahia em 86, 87, 86. Ainda não tinha sido concretizada a redemocratização, mas nós estávamos ali tendo eleições gerais para a Assembleia Constituinte, o Congresso Constituinte, já tinha tido eleição para a Prefeitura, ainda tinha Rio Centro, tentado de setores isolados da chamada linha dura, mas como esse, do presidente da República, usar o aparelho de Estado, o que eu acho, inclusive, Zé Eduardo, que é um crime de responsabilidade, porque é dinheiro público para fazer a política dele, que é um ataque à democracia, às instituições. Eu não tinha, Zé, vivido nada parecido. E ainda bem que é um fracasso, é uma derrota de Bolsonaro, que se não fosse uma tragédia para o Brasil, em particular agora com os números da pandemia sendo revertidos com a vacina, que ele era contra, mas com a CPI lá no Senado, descobrindo que o governo Bolsonaro impediu compra de vacina, quis fazer imunidade de rebanho, ajudando a população a se contaminar, não providenciou oxigênio e outros objetos, utensílios para combater a pandemia e para estruturar o SUS, e ainda teve corrupção de grande monta. Então, realmente, eu nunca tinha vivido nada dessa natureza, Zé Eduardo. Agora, e no Congresso, deputado Afonso Florenci, o senhor estava lá. Como é que foi a conversa entre os deputados em relação a essa tanqueada? Eu fico imaginando os deputados, né? Porque pela experiência, pela piada pronta, reunião ali em pé, e deputados também da base do Bolsonaro, né? Porque o que eu vejo é que o presidente, dentro do Congresso, ele está sentado no colo do Centrão. Nem da base dele tem mais, né? Ele, a rigor, ele nunca teve base dele. Eduardo e nossos ouvintes, espectadores, só para lembrar, no início do governo Bolsonaro, o presidente Rodrigo Maia, do DEM, e o presidente Davi Alcolumbre, também do DEM no Senado, Rodrigo Maia na Câmara, estabilizavam a condução política, e o que nós víamos era os parlamentares bolsonaristas do PSL brigando entre si. Só faltava, parece que teve caso até de ameaça de puxar revólver em reunião da bancada do presidente. Então a bancada do presidente naquele momento era um câncer à parte. E o presidente Rodrigo Maia tentava conduzir a reforma das instituições, aprovando privatizações, aprovando uma reforma tributária. Hoje deve ser votada a tributária, eu coordeno pela oposição, Zé Eduardo. Inclusive, a oposição no Senado me designou coordenador. E a proposta de Bolsonaro agora é aumentar imposto
para trabalhador, para classe média, para micro e pequena empresa e tirar imposto dos grandes, sabe, Zé? Então, naquele primeiro momento, tinha esse câncer político que era o grupo bolsonarista. Depois, eles se dividiram tanto, brigaram tanto, aí Bolsonaro ficou na mão do grupo de Rodrigo Maia, que no último ano, rompeu com Bolsonaro e, inclusive, se pronunciou como sendo de oposição. Aí ele rompeu com a Semineto, que o grupo de Assemineto apoiou Arthur Lira, do PP, do Centrão, e o grupo de Rodrigo Maia tinha um candidato que era Baleia Rossi. Nós do PT apoiamos Baleia Rossi pela postura independente de Rodrigo Maia e de Baleia Rossi. E com a vitória de Arthur Lira, se constituiu uma maioria ainda mais sólida. E nesse momento, curiosamente, apesar da maioria da população pedir que o governo Bolsonaro se encerre, não tem a menor chance de ser aberta na Câmara uma comissão especial para investigar o presidente da República. Então, quem conduz, como você mesmo disse, Zé, é o Centrão, é Arthur Lira, que tem maioria. E eu quero lhe dizer que ontem houve uma votação pelo voto impresso, uma excrescência miliciana, defendida por Bolsonaro e seus seguidores do cercadinho, e ele perdeu. E a base dele se dividiu. Então, tem duas coisas importantes de serem observadas, Eduardo, para encerrar essa minha intervenção. A primeira é que boa parte do PIB brasileiro, grandes empresários, banqueiros, claro que aí nós estamos tirando os bolsonaristas, né? O Wizard, Avan e outros, mas são poucos hoje em torno de Bolsonaro. O PIB brasileiro, como se fala, a Faria Lima, aquela avenida paulista paulistana, na capital de São Paulo, que tem os grandes escritórios e as grandes empresas do setor financeiro, inclusive grandes bancos, grandes agências de investimento privadas, elas já soltaram uma nota contra o governo Bolsonaro. Ele está cada vez mais isolado, mas quem sustenta o governo dele e mantém ele na presidência, Zé Eduardo, é de fato o Centrão. E fica essa história, né? E ontem teve essa bendita votação do PEC pelo voto impresso. Eu não entendi que tivemos baianos e tivemos gente coligada ao seu partido. Cacá Leão, né? Cláudio Cajado, votando a favor do voto impresso. O que é que o senhor me diz disso aí do Cacá Leão, jovem? Converso com ele aqui sempre, acho ele com a mente super lúcida. Eu não entendi essa posição do Cacá Leão. Será que ele não errou na hora do voto? Não, deputado. Não é possível. Não é possível. Voto impresso? Ele foi eleito pela urna eletrônica. Eu acho que ele nunca viu voto impresso na vida dele. Não sei se ele teve tempo para isso. Zé Eduardo, nós recentemente, inclusive, tratamos aqui, para mim é sempre uma honra estar no seu programa, do presidencialismo de coalizão. No Brasil, a eleição de presidente da República, do Congresso Nacional, de governador, governadora, Assembleia Legislativa, prefeito, prefeita, Câmara de Vereadores, não é, digamos assim, verticalizada. Hoje, a previsão para 22 é não haver coligação, mas há essa possibilidade, porque agora vem uma outra barbaridade, que é o voto deixar de ser proporcional para a Câmara, para o Congresso, e passar a ser o chamado distritão, que é a lista de 39, no caso da Bahia, os 39 mais votados, sem considerar programa político partidário, compromisso partidário eleitoral. Então, os governadores, prefeitos, montam bases de coalizão, primeiro de coligação eleitoral, depois de coalizão. E na coligação pesa mais o tempo de TV e os cargos, e, claro, tem também uma agenda. Na Bahia, nós estamos com o apoio do Partido Progressista, o que muito nos honra, temos um vice-governador, mas, nacionalmente, o Partido Progressista apoia o governo Bolsonaro e o líder Cacá Leão é líder do PP, e o líder Cajado é líder do governo na Comissão Mista de Orçamento.
Então, essa é uma contradição da legislação brasileira. Nós, do PT, compreendemos. Temos uma pré-candidatura que é de Jacques Wagner, consideramos que a Bahia está cada vez mais feliz com os governos de Wagner e Rui, e vamos discutir a coligação eleitoral em 22, quando chegar a hora da eleição. Agora, o governador Rui vai conduzindo o combate à pandemia, retomando os serviços públicos presencialmente, e a votação de ontem, os partidos da base do governo votaram pelo voto impresso. Eu não vou julgar a posição dos dois parlamentares a que você se referiu, mas o voto impresso, como está no texto da PEC da deputada Bia Kicis, é um ataque à democracia brasileira. É uma captura das instituições pelas milícias, Eduardo. Eduardo, imagine em local que o tráfico controla, que a milícia controla, ter apuração de urna na mesa com o fiscal e com os representantes partidários, e em muitos casos os milicianos têm representação parlamentar, e não só parlamentar, o executivo, o presidente Bolsonaro defendia a milícia no plenário, seus filhos aprovavam projetos de lei concedendo comendas, homenagens a milicianos, bandidos notórios, muito conhecidos. Então, o voto impresso, como foi apresentado ontem no plenário da Câmara, é uma excrescência, ainda bem que foi rejeitado, e o fato de parlamentares da base do governo votarem contra é uma demonstração que, na economia, parte do PIB abandona Bolsonaro e que, na Câmara, ele já não tem uma maioria folgada. E só para lembrar, Zé, na comissão, o voto impresso perdeu e Arthur Lira puxou para o plenário. Então, os líderes, muitos parlamentares votaram, mas perderam, ainda bem, porque, como eu disse, seria uma captura das instituições brasileiras pelo crime organizado, Zé Eduardo. Bom, a Veja, semana passada, eu não sei qual foi o colunista, mas deu que o ex-prefeito Assemineto estava em conversação com Bolsonaro, né? Isso tomou uma dimensão que o ex-prefeito precisou dar uma declaração que a Veja estava mentindo. Aí no Congresso o senhor sente uma aproximação do ex-prefeito Assemineto com Bolsonaro? Qual a posição que o senhor está vendo aí por exemplo, altamente coligado do ex-prefeito João Roma na equipe de Bolsonaro? Como é que está sendo isso aí? Eu quero, mas não quero, vou, mas não vou, estou esperando o jogo para ver. Zé Eduardo, a aproximação de Assemineto com o grupo de Bolsonaro e com o presidente Bolsonaro é irrefutável, é notória, é conhecida, é um fato fotografado. Tem a foto lá dos dois rindo como amigos inseparáveis. Assemineto apoiou o Bolsonaro em 2018, na reta final, ele abandonou o candidato do seu partido e apoiou o Bolsonaro. Deu sustentação ao governo dele desde o início, através do deputado Onyx Lorenzoni, que agora é ministro da Cidadania. Imagine aquela figura como ministro da Cidadania, um deputado que fazia discurso como se fosse combater os erros clássicos da política, a corrupção, o Caixa 2, aí foi flagrado com o Caixa 2. E Moro disse em entrevista, quando perguntaram, Moro, naquela oportunidade, ministro da Justiça de Bolsonaro, perguntaram a ele, e o ministro Lorenzoni, que foi flagrado agora no Caixa 2, na última eleição? Ele disse, mas ele se arrependeu. Então, um juiz, o ministro da Justiça, que condena o ex-presidente sem prova, quando a prova apareceu do coligado dele, golpista, como ele, disse que ele estava arrependido. Depois, Lorenzoni, agora, quando o governo Bolsonaro foi pego na corrupção, na tramitação da compra da Covaxin, da vacina, com um histórico vergonhoso, o Lorenzoni foi para a TV com documentos falsos.
dizer que os denunciantes contra a corrupção é que seriam os investigados pelo governo, ameaçando as pessoas. Então, o Lorenzoni, que articulava com o Moro antes da eleição, o Moro interviu no resultado eleitoral, desde o início foi articulador de Bolsonaro. Além disso, teve Mandetta, que foi ministro da Justiça, que acabou o programa Mais Médicos, e a gente está vendo agora como no interior do Brasil não tem mais. A quantidade de médicos, a saúde perdeu com o governo Bolsonaro e com o DEM no Ministério da Saúde, Mandetta. E a ministra Tereza Cristina no mapa, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O governo Assemineto conseguiu, em Salvador, fingir que não tinha relação com Bolsonaro, mantendo sua popularidade, e ele trabalhou isso bem estrategicamente, bem detalhadamente, porque ele sabia que a opinião pública em Salvador e na Bahia é contra Bolsonaro. E Roma assume, e eles fazem uma encenação pública que estão rompidos, trabalhando, obviamente, Zé Eduardo, com o governo Bolsonaro, contando com todos os votos dos parlamentares, não só de Roma no Ministério, mas na Câmara dos Deputados, os parlamentares do partido de Assemineto, que seguem a orientação de Assemineto, sustentando o governo Bolsonaro esses absurdos, esses crimes de responsabilidade, tendo o apoio do partido presidido por Assemineto. E agora ele finge que está rompido com Roma, mas pode escrever aí. O Roma, se sair candidato, será, na minha opinião, para facilitar a vida de Assemineto, para ele não perder no primeiro turno, mas no segundo turno, Roma e o grupo que tiver apoiado no primeiro turno Bolsonaro vai no segundo turno apoiar Assemineto. Então, é só uma jogatina para enganar a população baiana, Zé Eduardo. Quer dizer que o senhor acha que tudo isso aí, de Assemineto com João Roma, não passa de um grande teatro? Hoje mesmo o ministro João Roma deu uma alfinetada no ex-prefeito Assemineto. O que me contam nos bastidores é que a briga é séria, para valer. Né? Inclusive, partes ligadas ao ministro João Roma não quer conversa com o ex-prefeito. O senhor acredita que seja mesmo encenação? Eu fico na dúvida, viu? Zé Eduardo, eu também ouço a essa altura lenda de que Assemineto, que eu ouço no Congresso de Parlamentares, é que Assemineto, de fato, teria rompido com Roma, porque ele entrou no governo Bolsonaro e Assemineto seria contra. Isso eu ouço dos carlistas. O carlismo é uma das oligarquias mais duradouras da história brasileira, republicana, apoiou o golpe militar, a família passou a ser proprietária da maior rede de telecomunicações, de comunicação, de rádio, TV, internet da Bahia, beneficiada pelo regime militar, jornal, televisão, repetidora da Globo. Então tem muita mídia espontânea, há um jogo político nesse processo e eu tenho que dizer, pode ser até que eles tenham, digamos assim, trincado a relação deles, mas isso não retira o fato de que antes desse rompimento de Assemineto com Rodrigo Maia, o DEM sustentava Bolsonaro e Assemineto era presidente do DEM. Estavam lá Tereza Cristina, Mandetta e Onyx Lorenzoni, sustentando Bolsonaro, fazendo essas maldades, esses crimes de responsabilidade, e o DEM, que Assemineto dizia, Zé Eduardo, mas eles estão lá por convite do presidente, não foi o DEM que indicou. Mas eles eram ministros do DEM, e Salvador tinha um canal de recursos no governo federal que viabilizou obras contestadas por urbanistas, como, por exemplo, com a mesma origem e destino do metrô, o BRT, uma obra eleitoreira. Então, cheia de obra de arte de automóveis. Então, depois de pronta, também eu passo, mas foi muito controversa a construção do BRT e a captação dos recursos. Se, com o rompimento de Rodrigo Maia com Assemineto, Rodrigo Maia, inclusive, essa semana,
fala tantas verdades sobre a Semineto, verdades para ele, Rodrigo Maia. Eu que conheço a oligarquia carlista há tantas décadas, digo que Rodrigo Maia está sendo, inclusive, generoso. A Semineto é parte da extrema-direita brasileira. Pode ter havido uma trincagem com Roma, porque ele não aceita que saia de debaixo do tacão dele de coronel, jovem na idade, mais velho na política, um seu ex-chefe de gabinete, secretário de gabinete. Insisto, em um hipotético segundo turno, a extrema-direita baiana, bolsonarista, vai se unificar. E se houver segundo turno, se o candidato de oposição ao governo Rui Costa e a coalizão de governo liderada pelo PT, se ela vira uma coligação eleitoral com a pré-candidatura de Jacques Wagner, com Lula presidente, a viabilidade dessa candidatura, hipotética candidatura, será muito grande. A Semineto, se conseguir para o segundo turno com João Roma candidato, vai ter o apoio de João Roma. Então, pode não ser um jogo de cena maquiavelicamente montado, mas isso não invalida a constatação de que a Semineto é de extrema-direita, apoiou Bolsonaro, apoiou o golpe em 16 contra a democracia brasileira, apoiou Temer, apoiou Bolsonaro, apoiou a eleição de Bolsonaro, apoiou o governo Bolsonaro, mas agora ele é um pré-candidato que sabe que, na opinião pública, é ruim estar ao lado de Bolsonaro, e ele vai, como a gente diz no popular, dando os pulos dele para não colar nele o desgaste, mas isso é impossível na hora H, ele vai ter que se explicar e não vai conseguir, Zé Eduardo. A pergunta final que o mundo quer saber: para onde vai o governador Rui Costa? O que será do governador Rui Costa em 2022? Qual é a sua ideia? Você que sempre falou aqui para a gente. O governador disse que vai até o final do mandato dele. E a sua ideia? Rapidinho para terminar. O governador Rui Costa sairá, já está com uma aprovação eleitoral, um acúmulo político, eleitoral, institucional, de gestão, que o habilita para o cargo máximo da nação, para a presidência da República, para ministérios, para o Senado. E como timoneiro desse grupo, ele tem a prerrogativa de decidir ficar até o final do mandato, que significa que ele, digamos assim, vai continuar na política sem candidatura nas eleições de 22. Isso é uma decisão dele, mas ele é uma grande liderança nacional do Partido dos Trabalhadores, obviamente, assim como Jacques Wagner, que liderou a libertação da Bahia, que apoiou e elegeu o Rui Costa no primeiro turno. Eu tenho convicção que ele vai tomar a decisão mais acertada, e eu sigo a liderança do meu partido, sigo o Rui Costa, sigo o Jacques Wagner, e tenho certeza que com Lula nós vamos fazer o melhor para a Bahia, Zé Eduardo. Ok, deputado Afonso Florencio, um abraço, muito obrigado pela entrevista, até mais. Muito obrigado, até mais, abraço carinhoso, sua imensa audiência.